Capítulo 3, rumo aos 30. Nessa época a gente já estava dançando muito, mas muito apaixonada pela dança mesmo. E aí, além de trabalhar nas companhias de dança, eu comecei a dançar de todas as formas que vocês podem imaginar. Gente, nessa época eu trabalhei em banda. Vocês sabem o que é banda de formatura? Então eu trabalhei na Banda Santana. São aquelas bandas que fazem show de formatura, festivais. E a gente dançou, até lembro que uma vez a gente dançou num final de um campeonato de boliche da melhor idade. E a gente foi lá dançar. Aqui, Banda Santana. Aqui, gente, dancei o tchan. Nessa época também dancei muito com sertanejos. Também separei algumas fotos aqui pra vocês. E aí a gente viajava muito também, então foi muito legal. Voltamos àquela história dos palcos, vários palcos diferentes, tem que adaptar a coreografia. Ó, isso aqui. Galera, em Jean Giovanni. Aqui, gente, show do Daniel no Olímpia. Poxa, esse show era muito legal de fazer. Depois de uns anos, eu vim fazer novela com o Daniel e dancei como personagem da novela no show dele. Ó, aqui a gente tem show. Também tinha uma coisa que era muito emocionante, sabia? Eu lembro de um dia que eu tava para entrar no palco e é claro que todo mundo que tava lá, assim, era a maior plateia do mundo, era muita gente. Eles são muito valentes, esses cantores, gente. Muita gente ali pra esperar. Eu lembro que dei uma espiada e falei, nossa, muita gente. Gente, se acontece alguma coisa, se a gente escorrega e tal. E ninguém tava lá pra ver o balé, tava todo mundo pra ver o Daniel, né? Mas eu imagino assim, a adrenalina que é ser um cantor como eles são. E aqui foi uma época que eu trabalhei também com a Sula Miranda. Ela tinha um programa na Manchete. E foi a primeira vez que eu tive um contrato com televisão. A minha primeira experiência de ter lá o dia de trabalho, ter o crachá para entrar, ter que cumprir os horários, né? Nossa coreógrafa era a Lígia de Castro. Trabalhei com ela há muitos anos também, fui muito feliz nesse trabalho. Nestes trabalhos que a gente fez muita coisa. A gente dançou até em churrascaria, gente. Uma promoção de um bombom. Foi uma outra aventura, são muitas aventuras, mas depois se vocês quiserem saber, deixa aí nos comentários que eu conto em detalhes. Nessa época eu comecei a estudar um pouco de circo também, companhia de circo de Fratelli, que complementava um pouco o estudo da dança. Entre uma dança e outra, um teste e outro. É muito comum lá em São Paulo os testes serem anunciados em jornal. Apareceu um teste para um musical, que era O Reino das Águas Claras, com produção da Cíntia Bravanel. E ali fui eu fazer teste porque tinha teste para o balé. Era um espetáculo de teatro, mas tinha separado quem era ator e quem era bailarino. Passei no teste, comecei a trabalhar nessa companhia da Cíntia. A gente ficou em cartaz 3 anos, 1 ano e meio com uma peça chamada O Reino das Águas Claras, e depois 1 ano e meio com O Terror dos Mares. Mas eu vou contar primeiro do Reino, porque tem uma coisa importante nesse momento da minha vida. Que foi o seguinte, a gente tinha espetáculo para teatro escola, eram espetáculos quarta, quinta e sexta, às 9 e às 2. Além disso, tinha sábado e domingo. Eram muitos espetáculos por semana. E num desses dias, quando eu estava prestes a entrar em cena, aconteceu de uma colega nossa ter uma indisposição, ela não poderia fazer o espetáculo. E aí a Cíntia perguntou, falou, você não consegue fazer papel? E eu falei, nossa, eu tinha muita insegurança de ser. Eu não era atriz, eu não tinha estudado, eu sempre fui muito aquela aluna que estuda, planeja, né, organiza, então assim, fiquei com muito medo. Só que as crianças já estavam no teatro. E o espetáculo que é feito para a escola tem muita criança, tem pouco adulto, vão os professores e as crianças. Então tinha umas 400 crianças esperando. E eu fiquei entre duas grandes questões. A primeira era o meu medo de enfrentar, de falar sem ter me preparado. E a segunda era de não ajudar, de deixar a molecada toda embora sem assistir. E aí me deu uma coragem súbita e eu falei, vou fazer. E ali foi meu primeiro momento como atriz. Sem muito preparo, sem muito ensaio, um pouco no susto, mas deu tudo certo, foi muito emocionante. Eu tenho guardado comigo a sensação da primeira vez que eu falei um texto em cena, porque quando a gente dança, quando você está em cena com alguns colegas, você não tem muita ideia de para onde o público está olhando. E como ator, quando você abre a boca, vrum, o foco vem todo para você. E é uma sensação, sabe? Eu lembro que foi uma surpresa, mas eu fiquei muito contente, tão contente fiquei que resolvi que eu ia estudar teatro. E ali fui procurar o Célia Helena, que é uma escola de teatro que tem em São Paulo, onde eu comecei os meus estudos, e comecei a me preparar para poder enfrentar uns desafios um pouco maiores, né? Um pouquinho antes dessa época, de começar a trabalhar no Teatro Imprensa, eu participei de um musical também chamado Extravaganza, que era um musical que tinha lá em São Paulo, no teatro que era o antigo Teatro Zácaro, depois veio se chamar Teatro Studium, e era um espetáculo de show, é um espetáculo muito lindo, com coreografia da Gina Perry. Tem muitas fotos, mas eu vou mostrar para vocês essa aqui.
Eram aqueles shows para turistas, sabe? Que tem muitos números musicais. Tinham 150 pessoas no elenco. Entre atores, cantores, bailarinos, modelos. Também eu comecei a ter um pouco de curiosidade nessa época, porque eu comecei a ter muito contato com os atores desse espetáculo. Foi um momento que eu comecei a querer migrar um pouco a minha carreira para a carreira de atriz. Bom, separei aqui algumas fotos do Célia Helena. Eu não tenho mais contato com os meus amigos, mas queria muito ter. Aqui é um espetáculo que a gente fez. E aqui, eu adoro essa foto, porque foi no teatro que eu descobri e aprendi o que eu mais amo do teatro até hoje, que é o trabalho em equipe. Aqui a gente preparando o cenário da peça. Né? A gente montou tudo, limpou, arrumou, fez cenário, fez figurino. Eu tenho dessa peça, que foi direção do Marcelo Lazarato, eu tenho muita recordação bacana e tenho ainda uma sombrinha que representa muito para mim do que é o teatro. Era uma peça de época, obviamente não tinha uma sombrinha para vender. Eu comprei um guarda-chuva de criança, um outro amigo meu arrumou uma antena de carro, que as crianças nem sabem o que é, mas uma antena de carro. E aí um foi, colocou, o outro aumentou, aí eu fiz um bordado, então a gente trabalhava muito junto. E isso é uma das grandes coisas que a gente tenta ensinar ainda hoje em dia no teatro, lá no Vamos Fazer Arte, em todos os lugares que eu passo, que é o quanto é bacana cada um ajudar como pode para a gente ter um resultado final legal. E a gente só consegue isso no teatro, né? E no teatro com produção que a gente tem que se virar. Se você for numa grande produção, vai ter uma grande equipe para te servir e aí a gente acaba perdendo um pouco da chance desse aprendizado. Seguindo um pouquinho ali ainda do Teatro Imprensa, na segunda produção que a gente teve depois do Reino das Águas Claras, que foi Terror dos Mares, eu fui convidada para fazer um papel. E foi uma das grandes oportunidades da minha vida. E eu sou muito, mas muito, muito, muito grata a essa pessoinha aqui. Foi a primeira pessoa que acreditou em mim como atriz, que é a Cíntia Bravanel. Aqui sou eu de Peter Pan, no Terror dos Mares, no Teatro Imprensa. E eu fiquei um pouco emocionada porque preparando para organizar aqui para apresentar minha carreira, tem uma coisa que parece assim um jogo de pebolim com vários anjos dentro, sabe? Porque ela foi sendo, sabe, jogada de um lado para o outro com algumas pessoas que foram muito importantes. E a Cintia foi muito importante para mim, porque assim, ela acreditou em mim antes de eu acreditar. E a gente foi muito feliz nessas produções. Meus amigos do Teatro Imprensa são todos meus amigos até hoje, a gente se ama muito e a gente foi muito feliz lá. Então, a Cíntia. E aqui é uma foto também do Terror dos Mares, que a gente já coreografou. Eu coreografei com a Kátia Barros, que é minha grande amiga até hoje também. Foi nosso primeiro trabalho como coreógrafas juntas. Depois desse vieram muitos outros que a gente fez, várias coisas incríveis. A gente coreografou Tucunaré, Mr. Bug, As Encalhadas, que era a supervisão da Bibi Ferreira. Então, graças a esse trabalho, eu tive o luxo de conhecer e conviver um pouquinho com a Bibi Ferreira. Mas também aqui minha primeira oportunidade como coreógrafa, que eu nem sonhava em ser nessa época, é o Terror dos Mares. Emília Rabicó visitando o Rio Grande do Sul. É uma adaptação de Geografia de Dona Benta, era um espetáculo lindo. Então eu estava ali no Célia Helena, me formei, fui para o Teatro Imprensa, comecei a estudar, só que nesse meio tempo eu me mudei para o Rio de Janeiro. Isso quer dizer que eu comecei a estudar no Célia Helena, mas eu me formei na Cal, eu fiz uma transferência. Eu terminei os meus estudos aqui. E aí separar mais algumas fotos aqui para vocês. Esse aqui são alguns momentos do Célia Helena. Aqui é um espetáculo que se chama Jogos na Hora da Sexta. A gente está no Teatro Hebraica. Eu sou este menininho, que é um dos personagens que eu mais gostei de fazer na minha vida. Esse espetáculo é lindo, de Roma Maier. E aqui direção do Almir Teres, que era nosso professor. Aqui também é da Cal, Renato Caraí, ele montou o espetáculo Merlin. Tinha muitas coisas, mas eu não achei muitas fotos. E aqui, Retratos de Nelson foi minha formatura na Cal. Aqui eu me formei atriz, direção do Moacir Góes. E a gente ficou em cartaz no Sesc Ginástico. Mais uma vez agora aqui em cartaz também como atriz, então muito bacana. Foi um ano que aconteceram muitas coisas na minha vida, mas nessa minha vinda para o Rio,
Ainda termino essa década com chave de ouro, porque 3 dos grandes trabalhos que eu fiz foram nesse período. Eu, morando no Rio, passei num teste para a Bela e a Fera, lá em São Paulo, acho que foi em 2000, que foi quando os grandes musicais começaram a vir para o Brasil. Então a Bela e a Fera com produção da Broadway, da Disney, direção dos americanos. Então foi um momento que vocês podem imaginar que maravilha, tanto de coisa que eu aprendi. Foi uma faculdade participar desse trabalho, onde fui também dance captain. Dance captain é que a bailarina que fica responsável pela manutenção das coreografias quando a equipe americana vai embora. Então, basicamente, é aquela pessoa que fica observando os colegas e falando: olha, eram 3 piruetas, você só fez 2. Olha, o braço é 90 graus, você fez um pouquinho fora do ângulo. E é um trabalho de muita observação. Esse é o grande truque que faz com que os espetáculos deles permaneçam impecáveis do início ao fim. Aqui separei algumas fotos. Na época a gente não podia nem tirar tanta foto, sabia? Mas achei que a gente nos bastidores, nas guardanapinhas. Ô saudade que dá, gente. Poxa. Aqui eu e Marcos Tumura, nosso Lumière. Eu acho que essas fotos são secretas. Aqui eu e Kátia Barros, que eu falei, coreógrafa, minha amiga. Minha grande amiga até hoje. Eu esqueci de contar que eu comecei a estudar dublagem quando cheguei aqui no Rio. E também foi um ano que eu fiz um teste para dublar Lilo e Stitch. Foi meu primeiro grande trabalho em dublagem, a personagem Nani, com direção do Garcia Júnior, outro anjinho daquele Pebolinho dos Anjos que eu falei. E então eu fiquei muito feliz. Nossa, eu amo dublar, não consigo dublar tanto mais hoje em dia por conta de tempo. Lembro um pouco a época do piano, que eu tive que optar entre o piano ou o balé. Eu acabei tendo que largar um pouco a carreira de dublagem para poder seguir como preparadora e como atriz. Só para finalizar com mais chave de ouro ainda, essa década, né? Foi no finalzinho dela, foi onde eu tive a minha primeira oportunidade como atriz na novela Esperança. Que vocês podem imaginar a alegria e a felicidade que foi, né? Guardei aqui umas fotos para vocês. Quem não se lembra era Isabelinha, na novela Esperança, com a Regina Dourado, nossa tia Mariusa, novela de Benedito Rui Barbosa, com direção de Luiz Fernando Carvalho. Foi de noiva, mas é noiva na ficção, tá bom? Uma curiosidade, gente, é que eu casei com meu marido, o pai do meu filho, meu ex-marido hoje em dia, mas eu casei com meu marido 3 vezes. Eu casei no civil, no religioso e na novela. E aqui a gente também nos bastidores, nossas fotos. A gente não tem tanta foto dessa época, hoje tem tanta facilidade, né? Pessoal, assim acabo minha terceira década de vida e de história. Espero que vocês tenham se divertido e encontro vocês no nosso próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!